Quando eu li o livro Sapiens, eu fiz uns 20 e tantos vídeos no YouTube. Acho que é um livro muito interessante. O grande mérito do livro, na minha opinião, são, primeiro, colocar o Sapiens na berlinda e procurar na história motivos para entender o atual momento. Então, eu acho que são duas coisas interessantes. E aí fui questionando e várias coisas no Harari me chamou a atenção duas passagens do livro. Uma passagem quando ele diz que a espécie humana não tinha encontrado ainda o seu objetivo. E depois uma outra passagem que ele questiona e critica o ser humano ter passado do nomadismo para as aldeias, ele acha que aquilo não foi legal. E hoje, com esse artigo, eu consigo, de maneira mais clara e objetiva, concretizar aquela sensação que eu tive naquele período lá. O Harari, eu posso dizer que ele tem uma visão mais centralizadora e ele tende ao pessimismo em relação ao futuro. E isso vai fazer uma bifurcação nos conceituadores, nos futuristas de plantão. E aí eu coloquei que existem os futuristas pessimistas e os futuristas otimistas. Como a gente está vivendo uma revolução de mídia, nós estamos passando de um ambiente tecnocultural mais centralizado para um outro mais descentralizado, passando de um ambiente tecnocultural mais controlado para outro mais descontrolado. Então, o que acontece? Quando uma pessoa tem uma visão mais centralizadora, em que determinadas coisas ele gostaria de definir como as coisas têm que ser feitas, ele tende a não gostar. Ele tende a achar que a sociedade está piorando. É o que a gente viu naquele livro que a gente analisou aqui na escola, do Mair, Populações, Espécie e Evolução, que, num determinado momento, ele diz que o aumento populacional, tudo certo, que a gente consegue resolver os problemas objetivos, ele fala até de tecnologias e tal. Ele, inclusive, não tem a visão do Malthus, ele supera, né, a visão do Malthus, mas no final ele diz que tem determinadas espiritualidades que vão ser perdidas com o aumento populacional e por isso tem que segurar o aumento populacional. O aumento populacional é uma ordem espontânea. As pessoas aumentam o tamanho da espécie. Então, esse inclusive é a base para o motor da história. A gente tem discutido aqui na Bimodais propondo uma disrupção no motor da história, que é o DNA das ciências sociais. A maneira que os antropólogos, né, e os historiadores olham para o motor da história precisa de uma revisão a partir da mudança de como a gente olha a mídia e como a gente faz a relação de mídia com o aumento populacional. Então, o que acontece? Nós vivemos um processo de participação progressiva. Apareceu um conceito novo aqui no artigo, que eu acho interessante destacar, que é a sobrevivência criativa. O ser humano, como é uma espécie que aumenta a população, ele precisa criar uma sobrevivência criativa. Mas aí você pergunta, tá, mas vai criar, vai fazer mudanças, etc. tal, e qual é a baliza que a gente tem? Então, eu acho que tem uma novidade aqui importante para a gente destacar, que é o seguinte: existe um diálogo filosófico metafísico. A metafísica discute quem somos e para onde vamos. Então é aquele espaço que existe dentro da filosofia em que a gente faz determinadas discussões mais amplas e mais abstratas, né? Então, quando a gente vai trabalhar com um centralizador, ele vai dizer o seguinte, que não podemos, quando a gente vai falar sobre o descentralizador, ele vai dizer o que você pode fazer, né,
o que você não pode fazer para prejudicar o outro. Mas ele não define o que você pode fazer. Ele não cria limites para o indivíduo. Ele cria limites do indivíduo assim, olha, não faz isso com o outro. Mas eu não me preocupo com o que você faz com você mesmo. Você tem a liberdade de fazer o que você mesmo, porque você potencializa a sobrevivência criativa, que a gente precisa fazer. E o centralizador, ele estabelece o seguinte, não, eu vou definir o que você não pode fazer com você mesmo. Ele estabelece limites para a pessoa, e isso prejudica a sobrevivência criativa. E o ser humano precisa da sobrevivência criativa, porque a gente vai aumentando a população o tempo todo, a gente precisa inovar o tempo todo. E quando você começa a definir o que o indivíduo pode e não pode fazer, você está atrapalhando. Você cria intermediadores, você cria centralizadores, você cria normas, você cria regras, e você vai dificultando a possibilidade das pessoas e se inventando. Então ele não se preocupa com o conteúdo, ele se preocupa com a forma, o descentralizador se preocupa com a forma, e o centralizador se preocupa com o conteúdo. Quando a gente vive uma revolução de mídia, o que acontece? Que a coisa começa a ir para o descontrole, que a coisa começa a vir de baixo para cima, que a coisa começa a ter um movimento das pontas para o centro, ele olha para aquilo e fala, isso não está legal. As pessoas estão fazendo o que elas não devem fazer, porque ele tem um critério do que as pessoas têm que fazer, e aí então ele começa a ser pessimista. O Harari é pessimista, e o Pierre Levy, por exemplo, é otimista. O Matt Ridley é otimista. O Clay Shirk é otimista. Por quê? Eles não se preocupam com o que as pessoas estão fazendo. E eles não querem definir o que as pessoas vão fazer. Eles só podem até se preocupar com o que elas podem fazer com os outros, mas não com elas mesmas. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Bom, falar da Bimodais, nós somos a melhor escola de futurismo do Brasil. Talvez a única que realmente está procurando desenvolver filosofias, teorias e metodologias consistentes para lidar com o digital. Ah, mas os outros não têm escolas de futurismo também, né? Pô, tem. Mas as pessoas estão trabalhando num futurismo convencional. Nós estamos trabalhando aqui num futurismo super extraordinário para lidar com uma mudança que a gente chama DREDS. O que é uma mudança DREDS? Disruptiva, rápida, estrutural, desconhecida, social. Uma mudança DREDS exige um futurismo super extraordinário. E o futurismo super extraordinário exige uma imersão, um aprofundamento, um acompanhamento, um trabalho consistente para que as pessoas possam compreender todas as grandes mudanças de paradigmas, de valores e de hábitos que a nova civilização vai exigir. Então eu estou te convidando para participar da escola. Vem para cá, a gente tem várias atividades internas, você vai ficar 6 meses com a gente, não vai querer sair, as pessoas ficam renovando, porque você vai sentir aquela sensação de que você saiu de Matrix e está na nave Nabucodonosor e está olhando Matrix de fora. Quer mais detalhes? Me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. E pô, quero ser bimodal.